Bom, aqui está a manga do copo. Tá? Separamos uma manga, colocamos o suporte, tá? E vamos colocar a amostra depois de entrar no software. Primeiro a gente entra no software, o ícone do Blue Hill. O equipamento tem que estar ligado, senão vai dar erro de comunicação. Aí vai ter que reiniciar. Entrou no software, teste, mas antes de teste, pode ser que não esteja calibrado a célula de carga. Então nós vamos fazer uma calibração. Ela já está calibrada, mas vamos fazer uma nova calibração clicando nesse ícone daqui. Calibrate. Então ele pede para não deixar nenhuma carga aqui. No caso, isso aqui não é uma carga, isso aqui já é a ponta de prova e não tem nenhum peso aqui e nem eu estou colocando isso com alguma pressão. Ou seja, ela está no estado zero como se fosse uma balança onde a gente zera a tara dela. Ok. Calibrando. Completa a calibração. A extensão não tem problema mexer, porque ela faz o deslocamento, independente de onde estiver, ele faz o deslocamento de 10 milímetros automaticamente. Feito. Só clicar em Done, em inglês, feito. E vamos para o teste. Teste. Agora nós temos que, dependendo do tipo do copo do fabricante, tem que escolher o programa aqui, o método de ensaio de acordo com o fabricante. No caso aqui, Zanata 200 ml, que é esse copo. Então nós temos aqui vários. Dentro de teste, temos que escolher aqui o Zanata 200. Depois, Next. Vai ligar o equipamento, fez um barulho aqui no relé. Dá um nome para o arquivo. Estou colocando aqui um teste. Teste. Zanata NBR. Pode colocar um número sequencial ou um nome. Depois de colocar o nome para o arquivo, Next. Aqui já vai automaticamente aparecer o nome, porque nós selecionamos um arquivo que já tem todos os dados desse fabricante. Por isso, já automaticamente ele já preenche os dados do fabricante. Next novamente. Next. E agora nós temos que colocar o specimen, que eles chamam de specimen, que é a amostra. No caso, a gente usa a palavra amostra. Com o suporte, ele tem que ficar perpendicular, tem que ficar completamente alinhado. Tá? Então, tem uma régua para mostrar, dá uma pausa. Obrigado. Então, esse copo, por exemplo, de 200 ml tem que seguir de acordo com a portaria. Tá? Tem aqui a norma, a NBR 14865/2012. Aqui explica como tem que ser feito. E aí é o seguinte, tem que colocar o copo bem alinhado, bem perpendicular aqui ao pêndulo. E temos que colocar a ponta de prova bem no meio, ou seja, 4 centímetros nesse caso aqui. E vamos descendo, não estava aumentando assim, né? A gente vai aplicar e deixar um pequeno toque na ponta, a ponteira, bem no meio. Então, um toque não pode exercer pressão nenhuma, tem que estar praticamente zero a compressão. Tá bem próximo, mas não encostou, né? Isso. Muito pouco, não precisa encostar, não, mas tem que estar bem próximo. Um toque já é suficiente, tem que evitar essa casa aqui decimal passar para ter variação nessa casa está praticamente zero, tá? Passar para 1 ali. É. Enquanto essa primeira casa decimal estiver zero, tá ok. Bom, então os next que eu dei, ele já pede aqui que
o espécime esteja corretamente aplicado. Então ele já está na metade da altura do copo, o copo já está bem perpendicular ao pêndulo, a ponta. Agora nós já estamos preparados para fazer o teste. Clica em Start. Sim. Aí ele vai começar a fazer a compressão e os gráficos aqui. Ele vai chegar a uma compressão de 10 milímetros e para que esteja aprovado conforme a portaria, conforme a ABNT, ele tem que apresentar uma resistência mínima de compressão de 0,8, porque é um copo que vai de 150 até 300 ml. Então terminou, ele foi aprovado. Nós vamos vir aqui no gráfico, já dá para ver. Eu dei um OK, Next e Finish. Compressão em 10 mm, 0,88. Eu tenho que ter no mínimo 0,8, então esse espécime foi aprovado. Nós temos que repetir isso para essa manga para 20 amostras, entendeu? E caso alguns não sejam aprovados, tem que ser anotadas as amostras que não forem aprovadas. Então a gente até recomenda cada espécime, cada amostra, anotar um número aqui atrás com uma caneta, e aqueles que forem reprovados tem que registrar para colocar na planilha em Excel que existe aqui no software, ok? Ok. Sim. Finish. É terminar em inglês. E nós temos duas opções. Podemos continuar o teste ou finalizar a amostra, a amostragem. Esse sample aqui não é amostra, é como se fosse amostragem. Então, ele gostaria que se eu gostaria de iniciar os mesmos parâmetros, não. Eu finalizei o teste e voltei para a tela inicial do teste. Posso voltar para a tela inicial do programa ou continuar aqui e executar, voltando aos passos iniciais do zero, fazer um novo teste com outro fabricante ou com outra manga. Aqui, fechando o programa, aqui nós temos uma pasta onde tem todos os laudos em Excel. Então, para fazer o laudo, nós temos que continuar aqui, criar um laudo novo, um novo arquivo, salvando como, por exemplo, 0112. Criamos um arquivo novo e precisamos, primeiro momento, depois de ter anotado todos os dados dos resultados e anotados quais os copos que foram aprovados ou reprovados, ter feito também um ensaio da massa do conforme prevê também a portaria 4865/2012, tem um ensaio aí que prevê o ensaio de massa, e também tem os mínimos e os máximos aqui que prevê isso. E aqui nesse Excel se monta o laudo tanto para reprovações de deformação ou para massa, ou os dois. Basicamente esse Excel foi construído, é um Excel, não é provido com o software, a empresa Instron não entrega esse Excel desse jeito. Esse Excel foi criado pelo IPEM e tem uma característica de você ter que lançar alguns dados manualmente e ele coleta outros automaticamente de onde você digitou. Basicamente, o Excel é um pouquinho mais complexo, mas basicamente aqui, nos dados da CGC da coleta, que é no caso CNPJ, tem que preencher esse campo todo, que ele começa através de uma chave de registro, que é o número do CNPJ da empresa. Então aqui, se for uma empresa nova, se for uma antiga, se for a CEPLAG ou qualquer outra empresa que já tenha sido feito um ensaio para eles, é só aproveitar o CNPJ que já está aqui. Se não, aqui tem que se lançar o CNPJ, no caso antigamente se usava a palavra CGC, data, o agente, o nome do produto, todos esses campos aqui, nesse registro, uma linha desse registro tem que ser preenchida, e depois de ser preenchido, dependendo se for deformação em massa, ou só deformação, ou só massa, tem que fazer o laudo de acordo com os resultados. Se os copos foram reprovados em massa e na deformação,
é auto de deformação em massa. Se for só deformação, é auto de deformação, e se for massa, é só em massa. Basicamente, os laudos são os mesmos, o que tem que ser feito é preencher aqui o CGC da empresa que você digitou lá ou já existente, como por exemplo aqui, eu tenho o CGC, que são os dados. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse CGC aqui para mostrar que copiando ele e colando no alto, aqui nesse campo do CGC CPF, no caso CNPJ, ele automaticamente preenche com todos os dados que eu cadastrei nessa pasta daqui. E aqui resta então eu fazer a alteração desses dados aqui da massa do copo e a informação de que o seu copo está reprovado na parte de deformação para poder imprimir esse laudo e providenciar a assinatura para enviar para o órgão ou para a empresa que solicitou, se ele for reprovado ou não. Se ele for aprovado é só o laudo final, mas sendo reprovado tem esse auto aqui de infração. Basicamente é imprimir, lançar os valores manualmente, os valores dos resultados e aplicando aqui o CNPJ de acordo com o que você digitou na pasta dados CGC coleta, ele vai pegar esses dados do CNPJ e vai montar automaticamente o cabeçalho para ser impresso. Uma vez feito isso, com os resultados já lançados aqui, o resultado fechado, imprimir esses autos e assinar e entregar para ser despachado. Acabou. Ok? Finish.